Shalom Overahot. Acertei? Ô, benção. Isso aí, mano. Tô treinando pra isso, Paz viu? e Tô bênção. treinando. Graças a Deus a você, meu amigo. Que bom que você tá aqui com a gente. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial sobre algumas perguntinhas. Algumas, né? Nós temos tem o quê? Aqui? Quase 100? Não, tem um pouquinho menos aqui. Se cada um desse fosse uma nota de 50, a gente tava bem. Oh, tava bem. O canal tava bem. Que beleza. Vamos lá. Pastor, há mais ou menos 15 dias, né? Você esteve no NASP. E numa programação bem especial teve lá, pregou pela manhã, teve o J à tarde, com diversas perguntas universitárias, todo mundo estava participando lá. E muitas perguntas, obviamente devido ao tempo, não foram respondidas naquele momento, mas ele trouxe aqui e vai responder hoje aqui no canal do Pastor Sérgio Monteiro, tá bom? Então talvez sua pergunta pode estar ligada aqui, pode estar aqui comigo, aliás, né? Algumas perguntinhas estão fáceis de interpretar, outras temos algumas leves dificuldades aqui para entender a letra. Mas a gente consegue, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar, pastor? Bora. Vamos lá? Então tá bom. A hora que você quiser. É, você manda. eu mando Na verdade, você nada. manda menos que o diretor. O diretor Big Boys é que manda aqui. Exatamente. O tema central da tua participação no dia 15 foi sobre Ellen White? Foi Sobre temas contemporâneos da né? Igreja Adventista, principalmente Santuário e Certo. Ellen White. Ah, então tá Deixa eu bom. mandar só um abraço, pessoal. Manda. Um abraço, pessoal. Mande. Deus seja louvado pela presença de vocês. Hoje a gente está aqui para responder. Nós vamos ter um outro vídeo depois para responder perguntas do canal. Isso. E vamos ter mais lives aí, assim que a gente for retornar. Antes de mais nada, para todos aí, uma feliz comemoração do nascimento de Jesus. Para todos aqueles que assistirem o vídeo aí. Também um bom 2020, ano civil de 2020. Que Deus abençoe. Feliz a todos, 2020. viu? Como diz isso em hebraico? Nossa. Peguei você. Não. Ah, peguei ele. Ó, você vai entrar... Não posso A cabeça brincar. sumiu, a cabeça- Não posso brincar com mas isso não, não, porque tem pessoas importantes. Shana Toval Metuká. Xanatoval Metuká. Xanatoval De primeira. Metuká. É. Tô ficando bom Você tá nisso. ficando bom no hebraico, Ah, hein? cara, é a convivência. mano. É a falta de convivência. Shana Toval Metuká quer dizer que seja um ano bom e novo. Geralmente a gente diz no ano novo judaico. Que a gente, no Rosh Hashanah a gente diz Shana Toval Metuká. Shana quer dizer novo, ano. Tová quer dizer bom. E o Metuká quer dizer e doce. Então Shana Toval Metuká, que o seu ano seja doce e bom também. Doce né? como mel. Lembrei Doce daquela como música mel. lá da... Como é que é? Ah, não, Minha não. vitória tem sabor de mel. Vamos voltar para as perguntas. Vamos. Senhores, Vamos lá, deixa eu falar, né? Deixa eu pedir, por favor. Os pastores que estiverem assistindo, pastores... Ele é a culpa parte não séria. é minha. Ele é a parte séria do canal. não. Eu sou a parte de... engraçado. Eu tento ser engraçado só. Ele é engraçado, mas a culpa não é minha. A gente ora antes, a gente ora por ele. Ai. A gente vai nós vamos agora retomar tudo agora, vamos fazer outra oração agora ao vivo, aqui na gravação. Tá tudo sob controle. Não, tá tudo. Vamos pedir para Deus controlar esse garoto aqui. Vamos fazer uma oração aqui, vamos orar. Vamos orar? Vamos orar, porque a coisa tá feia. Então tá bom. Grandioso Deus, nosso Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de poder responder perguntas, de estudar a Tua Palavra. Amém. Que este ambiente agradável, com brincadeiras, seja apenas a expressão maior da nossa alegria por sermos salvos Amém, em Senhor. Cristo Jesus. Assim seja. Que o conhecimento que a Tua Palavra nos traz e a bondade e o Teu amor que ela nos mostra, seja sempre motivo de muita alegria para nós. Amém. Que todos compreendam a felicidade e que estar salvo por Cristo e estar na presença do Deus Todo-Poderoso não é motivo de estar cabisbaixo, acabrunhado, calado, mas motivo de reverente alegria e felicidade. Amém. Nos ilumina com a presença do Teu Espírito, te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Primeira pergunta. Vamos lá, né? Vamos tentar ser sério. Vamos agora. lá. Você já mandou um abraço já, né? Que você mandou? Já mandei. Já mandou, né? Então Um tá abraço bom. para vocês. Muito bem, abraço a todo mundo. Vamos lá. Pastor Sérgio, se eu não acreditar em Ellen White, posso perder minha salvação? Eu falo o nome da pessoa? Não precisa. Não, né? Então você, meu amigo, que mandou, é isso aí. Não, se você não acreditar em Jesus, você perde sua salvação. Se você algum dia, quando entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você disse lá no seu voto batismal que você acreditava que Ellen White tinha o dom profético, que Deus se manifestou, aí e você permanecer na igreja não crendo mais, aí você está sendo mentiroso. E aí a mentira é um grande problema, porque você está sendo infiel ao voto que você fez, independente de qual foi o voto. Se você fosse um batista, e você, lá na igreja batista, e você disser que você não crê, que você crê que criança deve ser salva, mas que criança deve ser batizada, aí você está sendo infiel ao voto da Igreja Batista. Então essa infidelidade ao voto, essa infidelidade ao grupo que você pertence, ao pensamento doutrinário, ela pode fazer de você uma pessoa mentirosa. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Esse é o problema. Não é Ellen White, nem o sábado, nem nada. É a sua fidelidade ao pensamento que você um dia disse abraçar. Se você não abraça mais, por favor, sinta-se à vontade para cultuar a Cristo
cultuar a Deus em outra comunidade de fé, na qual você vai se sentir mais completo e ser mais harmônico e sincero. Algumas pessoas têm dúvidas também, né, pastor, sobre a... Sim. Não sei se seria veracidade ou não, mas talvez um pouco mais de estudar, Isso. buscar os... Né? A pergunta diz que se você Se não crê... se ele não crê... Pois é, se você não acreditar, aí é um problema do seu voto. Se você realmente não acreditar. Agora, se você tem dúvidas, as dúvidas são ótimas, porque as dúvidas te movem a buscar respostas. Exato. E aí, se você tem dúvidas, top. É saudável ter dúvidas sobre tudo, menos sobre Deus. Exatamente. Porque Deus é o único que é fiel em todas as coisas. Você pode ter dúvidas sobre a palavra de Deus, você pode ter dúvidas em um monte de situações, e essas dúvidas são extremamente importantes, desde que você as tome como motivador para ter respostas. Tá? Aí isso daí não é problema não. Tá joia? Muito bem. Uma próxima? Pode mandar a próxima. Então vamos lá, uma próxima. Tem uma pergunta aqui, a pessoa tentei decifrar aqui a letra dela, tá? Mas vamos lá. Ela fala, pelo que nós entendemos aqui, ela ouviu algumas críticas, aliás, várias críticas, sobre o obelisco no túmulo de Ellen White. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você já ouviu alguma coisa referente? Já sim. No NASP, inclusive, eu respondi um pouco dessa pergunta. Eu respondi uma pergunta, não sei se foi a mesma ou se era semelhante. Certo. Veja só, é fato que existe realmente um obelisco no túmulo de Ellen White, como existe um obelisco no túmulo de quase 90% da população americana no século XIX. Isso era extremamente comum. Era uma tradição, um costume? Era tradição, era um costume. Costume, né? Mesmo, era um costume. Agora, existe uma diferença entre os obeliscos maçons e os obeliscos não maçons naquela época, porque todos usavam maçons. Certo. Eu vou te recomendar, para não me delongar demasiadamente, mais um vídeo do professor Leandro Quadros. O Leandro tratou de maneira muito correta naquele vídeo a respeito dessa questão do obelisco de Ellen White, tá? No túmulo de Ellen White. Alguns dizem assim, por que não tira? Se nós tirássemos, algo seria o reconhecimento de que havia algum problema, e nós não vemos problema nenhum, dado o fato de que naquela época era comum, mesmo que você não fosse maçom. Eu estive lá no túmulo do Andrew Jackson, no túmulo do Andrew Jackson, presidente Andrew Jackson, que era maçom, e existem diferenças. O túmulo de pessoas que estavam próximos lá no outro cemitério ali na cidade, acho que foi em Nashville, se não me engano, e esse túmulo, o dele era diferente, porque o túmulo maçom era o obelisco maçônico eram bastante diferentes, tá? A direção pergunta aqui se era batista ou presbiteriano a questão do batismo, do pedobatismo. A história da igreja batista, na verdade, dos batistas, é justamente a ideia uma discussão relacionada ao batismo, à forma do batismo e também à idade do batismo. Então a igreja batista surge pela forma do batismo e também pela idade do batismo. Se praticava o pedobatismo, que era o batismo infantil. E esse batismo infantil, vários batistas, primeiro tinha a questão do batismo por infusão, por imersão ou por aspersão, e aí os batistas dizem, não, tem que ser por imersão. Mas também havia dentro do grupo dos batistas aqueles que diziam, vamos batizar para continuar praticando o pedobatismo. E aí depois surgem aqueles que dizem, não, o pedobatismo não é algo bíblico, a pessoa precisa escolher. Então é uma discussão também da igreja batista, tá bom? Muito Sim, senhor Miqueias, diretor do canal. Pergunta do diretor. Vamos lá. Pergunta do diretor, a gente responde na frente. Na hora, meu irmão. Ele não paga no final do mês. Exatamente. Falando nisso, deixa eu só falar um negócio. Manda. 6 mil inscritos, dia 31 de 12, Eita precisamos glória. de 6 mil inscritos para termos... O que é que nós vamos ter, John? Comida. Comida, mas Jantar. a gente não vai comer. Não. Nessa aí? Nesse dia a gente pode ficar esperando o açaí. Enquanto eles comem lá, a gente vai tomar A gente vai tomar açaí ali na frente, hein? Tô. Mas quem vai ser? Quem vai ser? A voz do Aquém. A voz do Aquém, o Wallace, Com o uma Barba Média. bela solteira. Uma bela ragazza. Ragazza solteira de 18 a 30 anos. Que se inscreve. Gente, ó, as condições, né? Bem rapidinho, tá? Bem 30 segundos aí, anota aí. Primeira condição, se inscrever no canal. Boa. Segunda condição, o sininho lá, como é que é? Tem que ativar ativar o a notificação. sininho. Exatamente. Então, se inscreve no canal, sininho, depois mandar a mensagem. Eu quero jantar com voz do Aquém, o Wallace. Exatamente. Tá bom? E a última condição, solteira de 18 a 30 anos. Isso aí daqui da cidade de São Paulo. E da cidade de São Paulo, tá? E você paga a sua passagem pra vir, tá? Que a gente não tem dinheiro não. Esse Tá bom? canal Só aqui tá isso. falido, viu? Só isso. falido. É só isso. Então, 31 de janeiro, 6 mil, amigão. Olha, no carnaval. É carnaval? Pode falar carnaval? Não, né? Não, carnaval é muito difícil, né? É difícil, né? Conseguir reserva Fevereiro, lá. né? Fevereiro. Isso. Fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro. Até dia 20, esse ano é de 28 a 29, vai lá, de 2020. 29. 29, 2020, então. 2020. Até 29 de fevereiro você vai jantar pago pelo canal Pastor Sérgio Monteiro com a voz do Aquém Wallace, um rapaz esbelto, bem apessoado,
né, entregue nas mãos do Pai do céu, né, pastor? Amém, Você já fez, isso aí. você já fez já A propaganda. propaganda É um menino, dele, né? é um menino Então, missionário. E estamos felizes que depois que a gente anunciou isso, Você viu aquilo? Meu, mas deu um boom no canal. No canal? Foi mais de 400 pessoas, né, diretor? Mais ou menos isso, 400 pessoas? 700 pessoas, na verdade. 700? 700 pessoas. Rapaz! Olha o Wallace aí. Brincadeira, eu vou trocar com ele aqui, mano. Boa. Vou trocar com ele, o canal vai explodir. Vamos voltar às perguntas, Bora, pastor, vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Pastor, a parábola do rico e Lázaro é um conto egípcio e judaico. Qual do conto Cristo citou, rapaz, citou com essa aqui, viu? Citou é Egito no começo, meio e fim, e onde é judaico? É Egito e judaico esse é o conto do rico e Lázaro? A história em si é egípsia, mas Jesus utilizou nomes judaicos e é uma moralidade judaica. Então, assim, por exemplo, o nome Eleazar não é um nome egípcio, Abraão não é um nome egípcio. São nomes judaicos reparados. Eleazar é Lázaro, tá? Lázaro e Eleazar são o mesmo. Aí tem toda uma ideia bonita de moralidade judaica, mas o conto é conhecido já tanto de uma lenda judaica quanto do conto do livro dos mortos egípcios. Eu recomendo a leitura do Otto Plummer. Plummer. Ele é um autor comentário de Lucas dele, do International Critical Commentary. Ele fala a respeito disso e analisa os paralelos entre o livro, entre a lenda judaica e o Parábola do Rico e Lázaro, e também o conto egípcio do pobre e chama do pobre e do rico. É exatamente isso. Muito bem, muito bem. Tá respondendo então, meu amigo, obrigado. Posso mandar um abraço antes da próxima pergunta? Lembrei agora, rapaz. Sabe que depois de muita luta aí, a gente terminou a faculdade e tal. Louvado seja Deus. Graças ao bom Deus do céu. Então, mandar um abraço aí pros meus amigos, professores, coordenador professor Fábio aí, que coordenou o curso de administração lá. Um abraço a ele e toda a equipe de professores do NASP. Você agora é administrador? Administrador de empresas. De empresas? Formado pelo NASP. A gente podia criar uma empresa, né? Tô dentro. Hein? Você entra com capital intelectual e eu entro com o quê? Eu estou entrando mais com interior intelectual, na verdade, porque capital financeiro não tem, não tem isso, não. Eu entro com a animação da equipe lá. Boa, né? ótimo. Gestão de pessoas. Vamos criar um circo, então. Vamos para a próxima. Esse aqui, deixa eu ver. Tá, esse aqui é uma pergunta longa, hein? Vamos lá. Em um vídeo, vi um presbiteriano discorrer a respeito da morte de Moisés, segundo Ellen White. Segundo ele, esse presbiteriano, Ellen White diz que Satanás contendou com Miguel pela vida de Moisés. Até aqui, tranquilo? E este presbiteriano diz que este texto não é bíblico. Tem uma réplica, acho que é isso, tem uma réplica a essa... Rapaz, não entendi o finalzinho aqui não, me ajuda aqui, tu vai ler também. Ó. Tem uma réplica a esta... Essa fala, do isso, né? Presbiteriano? Isso, tem a réplica, tem algum sentido, tem alguma... Não, é assim, eles acusam, realmente, a ideia da ressurreição de Moisés é uma ideia que é discutida nos meios teológicos. No final aqui, desculpa te cortar, pastor, no final coloca, ou Miguel lutou com Satanás pela vida de Moisés, ele só fechou com essa pergunta, tá? Não, na verdade não foi pela vida, né? Foi o texto de Judas 9 corpo, diz, né, que ele lutou pelo soma de Moisés. Soma. Soma é corpo, né? Ok. Corpo, geralmente é corpo. Ok. Então assim, não tem nenhum texto bíblico que diga efetivamente assim, Moisés ressuscitou, com essas palavras, literalmente. Mas não existe texto bíblico que diz um monte de coisa, literalmente. Ele né? está te assistindo, Eu viu? não tô nem problema não. Um Só grande pra- abraço, Elias Soares. Que Deus abençoe. Já sabe. Então Moisés não ressuscitou, Não, tá não. vendo? Ele vai cortar essa fala, eu espero que ele não corte essa fala e diga, tá vendo? Não, tá reconhecendo que Moisés não ressuscitou. Não, Moisés ressuscitou sim, mas não existe nenhum texto bíblico que diga, olha que tá aqui. Ó, todas as vezes que a gente faz um vídeo, a gente acaba fazendo propaganda Pra do você livro do ver que Elias. nós não somos contra, nós amamos as pessoas e fazemos propaganda dos livros das pessoas também. Mesmo que tenha um monte de coisa errada no livro. Mesmo que. Isso é só. Você pode falar melhor do que eu, viu? Compre o livro do pastor Elias, comprem Viu? todos. Não precisa comprar só esse aqui não. Porque E compra esse a também, verdade- ó. Esse aqui é bom, viu? Exato, esse aqui é melhor. Você quer melhor ainda. A verdade não teve a investigação e aqui o Elias Exato. coloca muitas questões bastante interessantes. Interessante. Tem uma legal aqui que um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela. Ele só coloca. Não critica, não. Vou criticar sim. Você tem que colocar mais coisas nas páginas. Então, às vezes tem capítulo com uma página, Elias. Tá valendo. Mas ó, essa questão aqui é bastante interessante. O cru e frágil. Não tem nada a ver com o tema agora aqui, mas essa é muito interessante essa questão do cru e frágil na crucificação, porque tem a ver com a questão do ladrão na cruz, tá? Muito bem. Mas voltando à pergunta, lá. né? Então assim, o Elias no Soares, o Elias Soares nesse livro e vários outros que dizem que Moisés não ressuscitou e etc, e coisas parecidas. E que não existe prova bíblica. Na verdade, nós acreditamos que existam várias provas bíblicas aí para que Moisés tenha ressuscitado, sim, tá? Isso eu não vou falar sobre todas elas aqui, porque tem um vídeo aqui
já no canal, vai estar aí na descrição, falando sobre a questão a discussão a respeito da morte de Moisés, da ressurreição de Moisés. Tem um e-book que foi produzido pelo Leandro Quadros, por mim e mais o Marcos Alves, também com discussões a respeito da morte de Moisés, da ressurreição de Moisés. Tem uma sequência de vídeos do professor Leandro Quadros, num diálogo com Elias Soares e com... Quem era a outra pessoa mesmo? Acho que é o pessoal do CACP, falando sobre esse tema também. Uhum. Tem a discussão lá no Vejam Só, que também tem, eu estive lá no Vejam Só falando sobre isso, algumas ideias relacionadas na tradição judaica da morte de Moisés. Tem a questão de Flávio Joséfo, dele ter citado que Moisés teria morrido ou não, no Antiguidades 424 em diante. Ou seja, você tem bastante coisa aí, e tem, aqui nós vamos ter algumas, na descrição vão ter alguns dos links aí, e desses links você pode ir para outros também, tá bom? Então, nós cremos que sim, Moisés ressuscitou, e você vai ter evidência sobre essa luta, a razão da luta. Por que Miguel iria lutar com Satanás, com Lúcifer, com Satanás, se não simplesmente para, não, vamos enterrar Moisés ali, não, vamos enterrar ali, não, não é por causa disso. E é interessante porque a palavra grega utilizada lá para contender tem a ver com questões morais, tem a ver com luta judicial. Então ali não foi simplesmente uma questão, não, foi uma batalha sobre algo que Moisés teria feito ou que teria direito. E aí e a decisão seria a sua ressurreição. Esse é um ponto interessante, a questão da luta. Então a luta não foi guerra de soco, né? Não. Vamos pensar assim no nosso... A palavra grega para contender algo intelectual tem a ver né? com uma discussão jurídica. Jurídica. É uma discussão jurídica, uma questão bem... Deixa eu até pegar aqui. Tribunal mesmo ali, como foi se fosse um tribunal, exatamente. Isso, né? Judas 1:9, né? Que diz... olha, ali diz assim, né? Diacrinomenos, que tem a ver com julgar, colocar em dúvida. E aí diz assim, Rode Michael, olha Michael, hein? Rode Michael, archangelos, rotetot diabolo, diacrinomenos dielegeto, peritu museos somatos. Então você tem diacrinomenos dielegeto, que é disputar, ter um debate, um debate jurídico, diacrinomenoi dielegeto. É um debate jurídico, um debate sobre a viabilidade de uma recompensa ou de uma determinada punição. Essa é a ideia. Aí só para aproveitando aqui, no próprio texto também as pessoas falam, não pode ser, até não tem nada a ver, tem a ver com Miguel. Nessa questão da pronúncia de Miguel, eu não vou responder agora, mas depois um outro vídeo falar sobre por que não se pronuncia Miguel e não Michael, né? Ou Michael, é por uma questão de linguística. Algumas vezes, já que a gente falou do Elias ali também, o Elias costuma falar muito, não, mas Miguel não existe na Bíblia, existe Michael. A mesma coisa, não mesmo. Questão das guturais hebraicas que se transformam em guturais gregas, que se transformam em guturais latinas, e temos a guturalização e acomodação na língua portuguesa e na língua românica. Mas um outro tema interessante é que assim, o pessoal diz, olha, não pode, porque Jesus não pode ser Miguel, porque no capítulo, em Judas 1, verso 9, diz que Jesus diz, não teria, Miguel não diz, eu te repreendo, mas diz que o Senhor te repreenda, né? Em grego ele diz, epitite mesai, soi kyrios, que o Senhor te repreenda. Só que essa mesma expressão, epitite mesai, ela vai aparecer em um outro lugar na Bíblia, que é no livro de Zacarias. E é interessante quando a gente vai lá no livro de Zacarias, né? Zacarias 3:2, que aparece exatamente a mesma palavra, epitite mesai kyrios. E quando a gente abre Zacarias, lá diz, quem é que está falando, diz assim, e o Senhor disse, o Eterno, diz Adonai no texto original, disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Né? Isso sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E no grego da Septuaginta diz exatamente a mesma palavra, 2 vezes. Diz assim, kai epen kyrios proston diabolon, epitite mesai kyrios en soi diabole, kai epitite mesai kyrioi en soi ho eklesamenos. Ou seja, é a mesma palavra. E é o Eterno que está falando. Porque no hebraico diz lá, Vayomer Adonai el Hassatan, Igear Adonai bar Hassatan, Vayigear Adonai bar Habocher, Beirushalayim Halo, Ze Ur Mutzal Meesh. Em outras palavras,
a palavra que é yegar, em outras palavras está dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só ano passado, aproveitando aqui, Sim. mas veja só que não tem problema nenhum Jesus ter dito que o Senhor te repreenda. Porque o próprio Deus faz a mesma coisa lá no livro o próprio Eterno diz lá em Zacarias 3, verso 2, utilizando a mesma expressão. Tá? Tá aí, tá respondida. Desculpa me delongar na resposta, Vamos para a próxima. Tem uma pergunta aqui que eu acho que alguma criança talvez tenha respondido, ou não também, mas é interessante. Vamos lá. Vou ver por partes. Por que quando Adão recebe Eva, ele diz, agora sim, esta é carne da minha carne? Por que agora? Na verdade, a palavra agora não está no original hebraico, não. Ele circulou aqui o agora, ele quer saber do agora. Por que agora? Mas na verdade não está no original hebraico esse agora. Certo, é a tradução então. É a tradução. Na verdade, esse texto, ele é bonito, na verdade. Ele fala, é como se Adão tivesse tomado um tapa, né? Naquele momento ali, quando em Gênesis 2, quando Deus apresenta a mulher, né? Deixa eu só pegar aqui que eu tinha deixado. Eu gosto muito desse texto. Opa. E ele diz... Deixa eu pegar lá de GPS aqui. Só um minutinho. Deus fez a mulher e tal, não é bom que o homem esteja só, verso 18. E aí diz ali no verso 23. E o homem então disse, esta sim, algumas traduções, esta sim, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher porque do homem foi tomado, né? Porque foi tomado do homem. No texto hebraico, não aparece a palavra agora. Ele aparece uma palavra bem interessante, que lá o texto hebraico diz assim, e é interessante que tem uma tradução, que é a tradução francesa, que diz assim, le voici s'écria, cette fois voici quelqu'un qui est plus que tout autre de même sang que moi. Então o homem diz assim, uau, finalmente. A ideia, na verdade, é uma contraposição com o que estava acontecendo antes, né? Ele vê os animais todos ali e ele não vê nenhuma companheira. Ele diz assim, esta sim, uau! É um uau ali, é uau, exatamente. Aí ele diz lá no hebraico, diz, Vayomer Adam zot rapaam etsem me'etzame uasar mi basare lezot ikra isha ki meish lukraha zot. Que diz assim, traduzido literalmente, aí disse Adão, e aí vem o rapaam, que é como se ele tivesse tomado um tapa. O rapaam é um substantivo hebraico que significa pé. Rapaam. Paam, né? Paam quer dizer pam, pé, quer dizer tomar um tapa, né? Beat, dar uma pancada. Então assim, é como se Adão tivesse tomado... É uma surpresa. Uau, essa sim é... Aí ele começa a dizer, etsem me etzame, quer dizer, osso dos meus ossos. O basar me besari, quer dizer, e carne da minha carne. Em outras palavras, é uma expressão de admiração e não o fato de que ele diz agora. Agora não, finalmente, Senhor. Não, finalmente, Senhor. Senhor, estava demorando. Muito bem. Então tá bom. Você conhece o Wallace? O nosso? No dia do jantar vai ser assim. Ele vai olhar e falar assim, uau, rapaam, vayomer Wallace. Vai dizer assim, vayomer Wallace, zot rapaam, etseme. Sabe o que ele vai dizer para Estamara. Maravilhosa. Estamara. Está maravilhosa. Exato. Está maravilhosa. Estamara. Está maravilhosa. Vamos lá. Vamos pra seriedade, por favor, me faça ficar sério. Depois o povo reclama de mim. Eu vi que você mandou um francesinho aqui, né? Você viu que bonito o francês? Cara, eu tô aqui apanhando pra falar o português. Cara, quantas línguas você fala mesmo? Eu conheço 22. 22, né? Você francês, soltou inglês, você mandou... Se você contar em português, eu queria ler também. Tu pode botar em português aí que... Tá bom, porque inglês, hebraico e francês eu não entendo nada, amigo. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Próxima pergunta. Nos fins dos tempos, o Espírito Santo... Novamente, nos fins dos tempos, o Espírito Santo... Tanto do... Eu não entendi a pergunta aqui. Deve ser se o Espírito Santo será retirado tanto dos justos quanto dos ímpios. Faltou uma palavra aqui, acho que eu confundi, mas é isso. Não, dos justos retirado? Não. Dos justos não. Justos não, Dos justos no Espírito Santo não será retirado de maneira nenhuma. O Espírito Santo é assim, ó.
Se você ler no livro de João, capítulo 14, capítulo 15, o Espírito Santo ele é dado para a igreja como um selo da igreja. Primeiro que ele é o selo de Deus, né? Opa, não é o sábado, sim, o sábado é a expressão externa do selo do coração, que é o Espírito Santo na vida das pessoas. Então, a expressão externa é a obediência. E essa obediência manifesta no fato de que você não transgride os mandamentos de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa ter o selo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se ele é o selo, ele é aquele que protege também no selamento do 144 mil. Okay. E como ele é o selo protetor, esse selo protetor que marca externamente a obediência através do reconhecimento do sábado como dia de Deus, que é a expressão externa do que é interno, o Espírito Santo não pode ser retirado daqueles que são selados. Então o Espírito Santo vai continuar com todos os justos. E por que é que os ímpios vão, e Jesus quando sai do santuário, ele diz que continue o injusto na prática da injustiça, o santo na prática da justiça. Porque não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Se não existe arrependimento sem a ação do Espírito Santo, não existe o conhecimento da verdade, Jesus disse isso. Não existe o conhecimento da verdade, não existe a noção do juízo. E se não existe nada disso, é porque o Espírito Santo não está atuando. Isso acontece nos ímpios, mas não no justo. No justo, ele continua como o penhor da salvação. E aí é importante, porque... Mas ele continua pecando? Desculpa, perdão, mas ele continua pecando? Quem? O justo? O justo continua sendo pecador. Certo. Natureza pecaminosa. Ok. Ele mas tá não pecadeiro. Tá. Não pecadeiro. Faz diferença. Não, é totalmente. Um padeiro vive fazendo. Bom. Um pedreiro. Construção. É. E um pecadeiro é o que vive na prática do pecado. O pecador é aquele que sabe que é pecador, que necessita da graça de Cristo, necessita da graça de Deus, sabe que no momento, naqueles tempos quando Cristo sair do santuário celestial, ele não haverá mais um intercessor no santuário celestial para perdoar pecados voluntários ou até pecados involuntários que aconteceram que deveriam ser, que podem afastar de Deus. Mas o Espírito Santo vai ser aquele que continuará intercedendo por nós diante de Deus, mostrando que nós fomos selados com o sangue de Cristo, comprados, lavados com o sangue de Cristo, mas ainda estamos nesse mundo. A dúvida da angústia de Jacó vai permanecer, e essa angústia, essa angústia que gera a dúvida, ela em si mesmo, porque a dúvida é pecado. A dúvida é pecado. A dúvida que te leva a duvidar da ação de Deus em sua vida é pecado. E aí, naquele momento, e a gente se lembra dos processos escatológicos, o que aconteceu com Jacó no Vale do Jaboque foi exatamente uma dúvida sobre a ação de Deus. Só que a dúvida que foi, e aí ele se agarrou em Deus. E o que vai acontecer com os justos também. Sabendo que se houvessem pecados que não teriam sido confessados, eles impediriam o acesso à provisão de graça do sangue de Cristo, não agora no santuário, mas o sangue de Cristo derramado, eles se agarram ao Espírito Santo. Nós vamos nos agarrar ao Espírito Santo, quero me colocar nisso também, quero nos agarrar ao Espírito Santo, para que a graça de Deus, através do Espírito Santo, a graça de Deus derramada na cruz, demonstrada na cruz, agora pelo Espírito, faça com que nós possamos viver ainda pecadores, natureza pecaminosa, mas não em pecado, não cometendo atos de pecado. Você me permite aprofundar um pouquinho a pergunta? Só essa questão mesmo do pecadeiro, né? Pecador. Na verdade, a partir do momento que você é selado, não é que você não vai deixar de pecar, vê se eu estou entendendo correto. Você não deixa de pecar. O pecado deliberado, seria isso? Existem 5 palavras para pecado na Bíblia. Porque você não vira santo. Exato. Né? Não vai virar santo de uma hora para outra. Exatamente. Então... Existem 5 palavras essenciais para pecado. 2 delas têm a ver com errar o alvo. Essa vai continuar existindo. Certo. Ou seja, nós vamos continuar sendo propensos, talvez, não tendentes, mas sujeitos a errar. Ok. E isso vai continuar existindo até o momento da glorificação. Agora, o pecado de rebeldia, o Yad Haram, que é pecado de mão erguida. Eu sei que é pecado, mas não estou nem aí, vou fazer mesmo. Ou o pecado Pechá, que é o pecado de rebelião, esses não vão poder existir, porque se houvessem, seriam recrucificar o Filho de Deus. E isso não pode acontecer. Para esse pecado que entra a intervenção do Espírito Santo, de te convencer, olha, você está errando, hoje, né? Isso. No momento que você é selado, você não tem mais Você não vai se rebelar contra Deus. Exatamente. E essa rebeldia contra Deus, que é a somatória de todos os outros pecados, ela não vai acontecer, porque no final das contas, no momento em que o pensamento da dúvida vier, a expressão da dúvida no questionar Deus seria pecado, seria rebelião. Mas a dúvida estará e você não vai questionar Deus, você vai buscar Deus. Entendi. E aí você vai buscar Deus pedindo, Senhor, me cobre com tua graça, porque eu preciso da tua graça. Hoje a gente precisa também, só que hoje a gente ainda vai discutir com Deus. Não, mas e buscar em não, aquilo que vocês já me escutaram muitas vezes falar isso aqui no canal também, talvez outras pessoas, mas assim, quando hoje Deus diz para alguém, pula, para um cristão, Deus pula,
O cristão vai com um monte de histórias, mas o meu joelho, eu tô gordo, eu tô aquilo, eu vou pular errado, o Senhor é Deus e amor, no final o Senhor não quer que pule. A gente encontra desculpas. Você não quer sacrifício, por que eu vou pular? Misericórdia quer não sacrifício, eu não vou pular não. Faz o seguinte, Senhor, eu não vou pular não. Quando você fala para um judeu, quando Deus fala para o judeu no passado, e até hoje para muitos judeus, uma pessoa realmente judeu religiosa, quando Deus fala pula, ele pula. Por que Deus mandou? Não importa. Por que você come carne de porco? Ah, porque Deus mandou. Mas por que Deus mandou? E aí nós, adventistas, não, é porque tá a ciência, isso, aquilo, outro, e etc. Aí alguém vai lá, como eu falei lá no NASP também, falei lá assim, aí você passa na Castelo Branco aqui em São Paulo e tem lá um cartaz, coma carne de porco, a carne mais saudável que existe. E aí, a ciência está falando agora que a carne de porco é saudável, a gente fica com cara de tacho. Deus não está preocupado com ciência no século XX, lá no século XIV, 15 a.C., para dizer para a gente por que nós deveríamos comer. Ele mandou e acabou. Você pergunta para um judeu, por que você não come carne de porco? Ele fala, porque Deus mandou. Mas por que Deus mandou? Não sei. Mas você não pergunta, meu amigo, Deus criou o universo, Ele chama as estrelas, elas vêm. O ser humano é só a criação dele. Eu vou questionar, eu vou obedecer, para que lá na frente eu pergunte para ele lá no céu por que Ele mandou. E esse é o grande problema. O que vai acontecer quando os selados estiverem? Deus vai falar assim, olha, vai ali naquele riacho e toma. Você vai olhar para o riacho, e hoje a gente olha e vai, mas ele está meio sujo, será que está... Você vai lá e vai tomar. Pode ter alguma pessoa fazendo xixi lá em cima. Você vai tomar, porque vai saber que Deus vai proteger. Você vai simplesmente fazer o que Deus mandou. Entendeu? A dúvida não vai ser mais um questionamento de Deus do que Deus mandou, mas um questionamento se você é obediente o suficiente a Deus. E aí esse questionamento, Deus vai te responder pela presença do Espírito. Eu acho isso maravilhoso, até me arrepia. Deus vai responder pela presença do Espírito, dizendo, você é suficiente, você não é obediente, mas meu filho foi suficiente para isso. E aí o Espírito Santo vai te dizer, eu te cubro, o que faltar eu te cubro. Amém. Entendeu? E esse é o selamento verdadeiro. Fantástico, muito bom mesmo. Aproveitando aqui, tem uma perguntinha, aí falando sobre arrependimento e questão de tal. Pastor Sérgio, o inimigo tinha chance de arrependimento até a cruz? Não. O inimigo não tinha chance de arrependimento até a cruz, porque Jesus diz lá no livro de João, conversando com Nicodemos, que ele via o diabo sendo lançado como um raio, né? Então ali demonstra muito claramente que ele já tinha sido expulso completamente. As pessoas confundem, na verdade, o fato de que ele provavelmente tinha acesso ao céu, porque nós vemos no livro de Jó. Isso, que ele tinha acesso ao céu com o fato de que talvez ele pudesse voltar e se arrepender. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Primeiro que Apocalipse, esse texto que nós citamos agora de João 3, Cristo falando para Nicodemos diz isso, e também no livro de Apocalipse capítulo 12 fala da grande batalha no céu. E essa grande batalha fala que ele foi expulso. Ele foi expulso e ali ele é a expulsão na batalha. E essa batalha não acontece na cruz, ela acontece muito antes. Porque aí eu falo, não, mas ali é porque tem o filho que vem e tal. Não, existe um conceito no Apocalipse, na literatura bíblica, que é o conceito de zigue-zague. O conceito de zigue-zague é você dar um resumo e depois você vai para um determinado tema e volta num outro tema para descrever de forma mais detalhada elementos que foram apresentados de forma sumarizada no princípio. Então, vi um sinal no céu, uma mulher. Depois descreve um outro sinal que era um dragão. Depois vai descrevendo o filho, tal. Depois ele volta para descrever de uma maneira mais clara e mas não necessariamente na mesma ordem. Ele volta para descrever outros elementos. Então, quando ele fala do dragão, que ele é o dragão e tal, ele está voltando para descrever o que aconteceu lá no passado. Tanto que ele coloca o contexto, a antiga serpente. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos. Ele descreve agora o status de Cristo não como... Porque tem que lembrar que o status de Cristo ali, de Miguel, não é o status dele ressurreto. É o status dele como Senhor das hostes celestiais. Então, é pré-encarnação. Pré-encarnação, tá bom? Entendi. Só para concluir, de acordo com as tuas análises, teus estudos, até que momento talvez Satanás teria alguma chance? Ou não existe nenhum momento onde ele se revelou no céu? Até quando ele foi expulso. Deus suportou longamente Deus o suportou. Ali, por exemplo, quando chega lá no livro de Ezequiel, em Isaías, quando fala pela multidão dos teus negócios, veja que assim, pela multidão dos teus negócios, a palavra negócio que aparece ali no hebraico é a palavra para fofoca. Pela multidão das tuas conversas, das tuas fofocas, ou seja, multidão, não foi pouca. Não foi pouca. Tramou, fomentou, né? Fomentou, e Deus o suportou até que atingisse uma multidão de fofocas, uma multidão de comércios, etc. Considerando ali essa expansão da ideia do rei de Tiro para Lúcifer, né, para Samael. Então, não foi algo, ele se rebelou, acabou. Não. Pela multidão da quantidade de vezes, pelo acumular de coisas, e outras palavras, Deus deu oportunidade para ele, deixou que ele acumulasse, ele acumulou até que a medida da sua graça, a medida da sua iniquidade, na verdade, se encheu. Então, quanto tempo foi isso? A gente não sabe, mas que Deus suportou longamente, com certeza. Muito bem, respondido.
Vamos lá, falando de fechamento de Porta da Graça, que a gente citou agora há pouco, né? Você citou, pastor, pergunta, pastor, o senhor disse hoje, no caso há 15 dias atrás, né? Você esteve lá, que o fechamento da Porta da Graça chegará primeiro para nós adventistas. A chuva serôdia será o sinal da salvação para aqueles que a receber? É uma pergunta que chegou para Sim, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. A chuva serôdia é o selamento daqueles que receberam a chuva serôdia. Tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora sobre o selamento. Sim, sim. Então, assim, aqueles que receberam a chuva serôdia, eles foram selados para a salvação. Ali não existe mais possibilidade deles caírem. Por isso que a graça termina nesse momento, como instituição. Óbvio que muitos dos que vão abandonar, pode ser que sejam tocados, inclusive, pela mensagem daqueles que receberam a chuva serôdia. E esses vão retornar, mas não mais para receber o poder para pregar. Eles vão retornar como rebanho que havia sido desviado, retornar. Ou seja, a chuva serôdia é uma marca terrena de que a graça está por terminar e também primeiro para nós. Tá muito bem, respondido. Temos algumas perguntinhas aqui, pastor, a gente vai já caminhando para a parte final, mas antes da próxima pergunta, só lembrando o pessoal de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva aí no canal, tá bom? Estamos aí em busca da meta de 6.000 inscritos para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas possam obter conhecimento, obter aqui os materiais que são divulgados aqui. Divulgue, compartilhe. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta diretamente para ele? Pode mandar por e-mail, canal Pastor Sérgio Monteiro, tá bom? Tudo por extenso, né? Isso. Canal Pastor Sérgio Monteiro, @gmail.com, ou no nosso WhatsApp, que a produção, eu nunca gravei o número ainda. Ajuda aí, mostra aí, produção, qual é o número? Mostra aí que eu olho aqui, cadê? Não, tá, cadê? Mostra aí, isso. Então o WhatsApp é 19, que é o código, 99734 8582, tá bom? Repetindo, 19 é o código, 99734 8582. Manda sua pergunta diretamente pro pastor aqui, ele vai ver e assim que possível já responde. É só importante lembrar duas coisas a respeito do WhatsApp? Do WhatsApp, tá? Sim, pastor. O WhatsApp é só para comunicação com o canal, para envio de perguntas, de dúvidas, tal. Quem quiser o livro, entre em contato pelo e-mail. Pelo e-mail, porque a gente está fazendo tal. Até inclusive para as pessoas que receberam, nós tivemos um problema para a entrega dos livros, demorou bastante. Os livros foram enviados, alguns já foram, outros estão sendo, tá bom? Para que vocês todos vão receber. Outra coisa importante com relação ao WhatsApp, que eu falo para todo mundo no meu Facebook, né, essas coisas também, eu tenho a maior vontade de responder, eu só não tenho muito tempo. Então, nós temos a maior disposição. Verdade. Mas, por favor, tenham paciência. Muitas vezes, algumas pessoas mandam, e aí uma pessoa até há um tempo atrás me disse assim, por que você divulga o canal se não responde? Mas isso depois de ter mandado 3, 4 vezes, em uma questão de 2 dias, a pergunta. Eu não vou te responder em 2 dias a ninguém. Às vezes, esses dias eu estava parado no trânsito. Ontem, estava parado no trânsito, na estrada. Aí eu peguei o WhatsApp e comecei a responder, várias. E aí eu não pego na ordem também, a gente vai pegando ali conforme eu acredito que o Espírito Santo vai mandando, tá bom? E então tenha só paciência, tá bom, gente? A gente tem a disposição para responder, vontade de responder, mas nem sempre a gente tem todo o tempo possível. Então pode ser que demore um pouquinho, mas Deus vai nos dar tempo para responder suas perguntas. É isso aí, tá? pastor. E a última dica, não coloca o número em grupos, né? Aquelas correntes, favor, né? Não faça isso que a gente não Nossa vai acabar. Senhora Ellen White, não faz isso não. Faz isso não, tá bom, amiga? É só conversa direta sua com ele aqui, tá bom? Não coloque em grupo e nada disso. Comunidade. O grupo, tá bom. Só outra coisa que assim, o canal pode ser utilizado também caso você queira entrar em contato com o pessoal do John para cantar. O quarteto? O quarteto também, tá bom? Sim. Pode entrar em contato, eu passo o contato também. Tranquilo. Que aí ele vai entrar em contato com vocês também. Ou seja, qualquer atividade vai ser muito bem-vinda lá. Também pode ser para entrar em contato com o Wallace. Também, tá né? Diretamente com ele. Exatamente. Se vocês tiverem também algum tipo de produção, que precisarem de um diretor top aí, pode convocar o Miqueias também. Exatamente, nosso Big Boss. Você sabe que o Miqueias um dia no Vejam Só foi chamado, o pessoal falou, você não vai trabalhar aqui? Sério? Sério, acredita? Eu não sabia disso não. Olha só que coisa. Que bom, hein, velho? Garoto, isso aí. Então você também que está nos assistindo aí, vambora, vamos lá. Falta 5 perguntinhas, pastor, para a gente poder fechar aqui, então. Vamos lá. Próxima perguntinha. Os adventistas do 7º dia surgiram da profecia de 1844. Aqui, não sei se é pergunta, está aqui que está como uma afirmação, eu entendo aqui, tá? Ponto, acho que é afirmação. Acho que porque ele falou, então o decreto de Artaxerxes, o batismo de Jesus, a morte de Estevão e 22 de outubro de 1844 coincidem com o dia 10 do mês 7 do calendário judaico? Aí sim é uma pergunta. Ou seja, o dia da expiação no templo
Quer que eu leia de novo? Que eu acho que não ficou. Não. Deu pra pegar? Não, fica tranquilo. Deu sim. Essa foi a pergunta, eu também respondi lá, mas eu respondo de volta. Beleza. Então... não coincide em todos. O 22 de outubro, sim, coincide com o dia da expiação, no 10º dia do sétimo mês. Que é o dia de Tishri, do calendário bíblico. Não é do calendário judaico. O calendário bíblico o calendário judaico ele é metônico, ele é cíclico. Então ele hoje é calculado matematicamente, então não coincide. Tá? A morte de Estevão a gente não sabe quando foi, nem ideia. O batismo de Jesus, o dia também a gente não sabe quando foi. O decreto de Artaxerxes, a gente sabe quando ele entrou em vigor, que foi no primeiro dia do 7º mês. Aí muito provavelmente sim, que é no Rosh Hashanah, tá? Porque Esdras chega no 5º mês, até que tudo fosse levado. Então o decreto de Artaxerxes ele entra em vigor em outubro daquele ano, no ano de 457. Tá? Então por causa disso nós começamos ali em 457 com a saída da ordem 4, que foi o Yom Kippur 2.300 anos depois. E é importante um ponto importante. Algumas pessoas têm feito alguns cálculos aí e eu morro de rir com algumas coisas. Aí assim, fizeram uma tabela 2.300 na tabela periódica, assim, faltando um elemento. Aí coloca 457, ano 1. Não, o ano 1 na verdade seria 456. Já começa com um erro ali. Aí depois você vai ter lá, não, porque se colocar 457 vai dar o ano 2301 até 22 de outubro de 1844. E aí um pastor amigo meu, Cervelli, da Liga Apologética, um grande abraço, ele me perguntou, eu falei, mas qual é o problema? O texto hebraico diz ad matai, que quer dizer depois de. Até quando? Ad matai, ele diz assim, ad alpainu shilosh, até 2.300 tardes e manhãs, quer dizer depois de 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras, o 22 de outubro é o primeiro dia da expiação depois que termina os 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras, casa assim, totalmente muito bonito. Ou seja, não precisa. Às vezes as pessoas querem ficar procurando chifre em cabeça de cavalo e se perdem nos unicórnios. Né? Essa é boa. Tá bom? Essa é boa. Então assim, casa assim, só não casa, o restante aqui não casa não, tá? Não interessante perguntar, não tem nenhum registro na história, pergaminado sobre a morte de Estevão, nem o batismo de Cristo, nenhum registro? O batismo de Cristo também não, a gente sabe que foi no 15º ano de Tibério, né? Foi no 15º ano de Tibério, que coincide ali aproximadamente com o do ano 27, depende da datação. Eu tenho a minha opinião relacionada a quando Jesus nasceu. Para mim, Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 7 antes de Cristo mesmo, né? Por questões de datação. Nasceu ali no mês de outubro, de setembro a outubro, do ano 6 ou 7 a.C. E agora a data do seu batismo, efetivamente, em termos de dia, não dá para saber. Eu acredito que Jesus nasceu no dia, entre o primeiro dia o dia de Rosh Hashanah e o dia de Sukkot, então seria setembro, outubro do ano 6, quando a gente não sabe. Eu creio que ele morreu no dia 14 de Nissan do ano 31, que vai dar, eu não me recordo agora de cabeça, mas se não me engano acho que é 8 de outubro, 8 de abril do ano 31, alguma coisa assim. Tá? Isso não é muito minha área também, mas são o que eu acredito. Agora, de Estevão, né? Em outras palavras, Jesus já tinha quase 40 anos quando morreu. As pessoas que tinha 33, 31 anos já tinham quase 40. Se ele nasceu no ano 6 a.C., ele tinha 6 anos a mais do que o ano. Se ele morreu no ano 31 do nosso calendário, mais 6, daria 37 anos. Porque Lucas diz que ele tinha quase 30 anos quando ele foi batizado. Muito bem, então tá bom. Vamos lá, tem umas 4 perguntas aqui, vamos acelerar porque a sua patroa passou ali e já fez até no estúdio, assim, no estúdio aqui. Eu nem olhei pra lá. Já fez um malabarismo ali. Vamos lá. Então essa aqui está respondida, vamos para Não, vamos lá, tem mais 4 aqui. A parábola das 10 virgens é contada como noiva esperando o noivo, certo? Tem novidade. O grande conflito diz que a noiva e a cidade santa... É a cidade santa. É a cidade santa, perdão, exatamente. E as virgens, os convidados. Como entender a interpretação do grande conflito, página 190? O que diz lá? Aqui da GC, página 190, grande conflito. Essa interpretação de que, de que a cidade santa é Jerusalém. Então como entender isso aqui? Na verdade, é uma questão de quem interpreta como. Por exemplo, nós adventistas interpretamos que a parábola ela tem um significado pedagógico. E como ela tem um significado pedagógico, a gente não pode colocar como significados para estabelecer uma doutrina de que ali somos a igreja, de que é a igreja, etc. A noiva na Bíblia é sempre Jerusalém. No Novo Testamento, a noiva é Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Só que a Jerusalém, ela é aquilo que a gente chama de prosopopeia. Ela é uma personificação
né? Ou ela é ou sinédrico também, ela é uma representação de todos os santos. Então, nesse sentido, elas se equivalem. Acontece o mesmo fenômeno com relação à figura do Messias e o povo de Israel em Isaías 49 e Isaías 53. Então, o Messias, o servo sofredor, ele é, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa, mas ele também é a representação do povo. Jerusalém é tanto a cidade como a cidade, a noiva, né? Tanto a representação da cidade de Deus, quanto a representação do povo que habita nessa cidade. Por isso dá para você casar sem problema nenhum. A interpretação do grande conflito.